Pô, você tem atleta hoje que ele tem o papel dele de performance, mas ele consegue se dar bem sendo um bom comunicador pro esporte, por exemplo, assim, sabe? Isso não existia. Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do PolarCast. Eu sou o Gabriel Nogueira, seu apresentador. Hoje a gente vai falar sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre mudanças de vida. E deixa eu dar start aqui na nossa conversa com o meu amigo Vinícius Saraiva. E aí, Vini, beleza? E aí, tudo ótimo, cara. Tô muito animado participar disso aqui. Boa, ó, o tema do episódio, né? A gente botou aqui triatleta CLT. O tema é gigante porque a carreira dele também é gigante, o que a gente vai bater de papo aqui. Triatleta CLT, o esporte como estratégia de vida e carreira. E a gente tava falando um pouco aqui no off, que eu te conheci, né? A gente na Miquel Lobby, depois você foi empreender e agora... Cara, conta um pouquinho pra galera, primeiro um pouco da tua carreira. Legal. E também o esporte, né? Como é que o esporte surgiu nessa história toda? Legal. Bom, muito prazer, obrigado pelo convite, pessoal. Tô super animado em participar desse podcast aqui com a Polar, com o Gabriel, enfim. E é um pouco disso, cara. É até difícil explicar porque as histórias elas se juntam, assim, né? Mas eu acho que quando se trata de carreira, assim, o que me fez brilhar os olhos para estar onde eu tô hoje foi talvez um início ali na Red Bull. Foi como eu comecei minha carreira. E aí, obviamente, ali o marketing é super encantador. E aí de lá eu fui para Ambev, um pouco mais comercial. Aí depois de um tempo tive uma oportunidade de trabalhar com a Michelob Ultra, que aí era um pouco dessa paixão, né? Que você trabalhar com um produto que está um pouco mais relacionado ao esporte e tudo mais. E até pelo meu estilo de vida, assim, eu fui sendo mais considerado para participar de projetos como esse, né? Quando você externaliza um pouco disso, as pessoas começam a lembrar de você em oportunidades como essa. E aí ele foi meio que meu primeiro contato com o marketing esportivo que é o que hoje eu faço, né? Então, o pessoal sempre me pergunta, né, qual que é o caminho ali para você participar de projetos no marketing esportivo. Ele não é muito claro, mas é um pouco de sobrevivência, né? Então, para mim foi muito sobre isso. Os meus interesses começaram a se basear muito no esporte, aí eu comecei a tentar trazer isso para o trabalho e tive oportunidade. E aí hoje eu trabalho uma função CLT que é uma loucura, mas, cara, apesar de tudo é uma paixão. Eu trabalho com Sports Marketing na XP e aí, enfim, tem um montão de coisa aqui pra gente falar sobre isso. E o esporte, o que você praticava? Qual é o teu esporte de nascença? Legal. Eu comecei, enfim, esporte eu sempre fiz, assim, né? Nunca fui muito bom em nada, mas muito ruim era difícil também. Mas na faculdade eu comecei a nadar. Então foi ali que eu tive um contato um pouco mais competitivo. No colegial eu tinha 2 amigos que eles eram atletas ali federados, querendo ser profissional e tudo mais. Então eu admirava ali um pouco da rotina deles. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu tive essa oportunidade de conhecer uma equipe e tudo mais. Então eu comecei a nadar. E aí representei a faculdade durante 4 anos, competição, fiquei um pouco mais ligado ali em relação a treino e performance e tudo mais. E aí quando acabei a faculdade, eu já tinha aquela ideia de que o triatlo podia vir a acontecer, e aí óbvio, quando você já nada, é meio caminho andado quase, né? Porque corrida, você já correu jogando futebol, o bike já tinha aprendido e tal, a natação acaba sendo mais desafiadora ali para a pessoa que nunca nadou. E aí, depois disso, eu comecei a fazer o triatlo. Boa, então começou geralmente o problema do triatleta é a natação, você já tinha resolvido já. Já tinha resolvido isso, então um pouquinho mais de afinidade na água. Tá quantos anos, Vini? Eu tenho 26. 26, então tudo agora, né? Tudo... Exato, um pouco intenso assim, mas jovem e muito trabalho, muito treino, enfim. Cara, eu te vejo hoje viajando muito, né? E, CLT... treinando, viajando, como é que tá a tua rotina hoje, né, como Sports Marketing da XP, que tá, eu te vejo uma semana tu tá nos Estados Unidos, daqui a pouco tu tá aqui, daqui a pouco tu tá nos Estados Unidos de novo, como é que tá essa história e como é que você consegue encaixar tudo isso aí? Eu acho que isso, você tem que estar muito alinhado com os seus grandes objetivos, assim, de vida, né, eu em certo período eu estava muito focado na performance do triatlo, ali nos meus primeiros anos de triatlo. E aí, obviamente, eu deixava essas tanto viagens assim pessoais tal de lado. Hoje o meu foco está muito no trabalho, então eu tento me adaptar à rotina em volta do que eu tenho aqui de trabalho. E conciliar a viagem, principalmente, é muito difícil, né? Você sabe. Então, e até uma coisa louca, porque no ano passado eu me comprometi a fazer o Ironman.
E aí a gente estava contando aqui em off que, pô, quando eu entrei ali na XP, eu tinha um cenário de equipe que era maior, e aí eu, enfim, dei uma pivotada, acabei tocando muita coisa sozinho, assumindo outras responsabilidades, então me comprometi com o Ironman, aí apareceu um Ironman no trabalho, né? Que você... Isso zero expectativa, então gerenciar isso foi desafiador, assim. E aí o que eu fiz assim com o meu treinador e deixei bem claro assim, eu falei, olha, eu vou ter compromissos de trabalho que eu não vou poder recusar, vão ter viagens, vão ter dias que eu vou chegar tarde, vão ter compromisso de final de semana. Vamos fazer aqui qual que é o plano base para eu conseguir me manter motivado, né? Porque senão, poxa, o cara te passa um monte de treino que você não vai conseguir fazer, você acaba ficando meio para baixo, assim. Então a gente focou treinamento durante a semana pela manhã. Então, fiz o meu máximo ali durante a manhã e no final de semana. Cara, basicamente metade da minha planilha semanal era de final de semana. Entendi. Sábado e domingo. Então, isso me ajudou a ter um pouco mais de confiança, assim, sabe? E aí, como você disse, as viagens, obviamente, não tinha como levar bike, transformava treino de corrida, assim, sabe? Tinha dia lá que eu ficava trabalhando das 7 da manhã às 10 horas da noite. Não tem o que fazer, não tem treino, paciência, o foco é o trabalho. Mas ter essa flexibilidade ali com o treinador e essa paz de espírito também, assim, sabe? De que você tá fazendo o melhor que você pode, que me ajudou a manter bem, assim, por exemplo, no ciclo do Ironman. E, cara, parece simples, mas não é, né? Porque você falou, tipo, a galera, pô, off, vai vendo lá tudo, cara, eu não tô subindo o treino no meu Polar Flow ali, agora que eu vou fazer, vou desistir de tudo. Então, aí você vê seu amiguinho fazendo 17 horas na semana, 18 horas na semana, e você fala assim, bom, eu vou ter que chegar na mesma linha de chegada que ele, e agora? Será que eu chego, né? Fica aquele negócio e aí, cara... acho que é a rotina do atleta amador de verdade, né? Que perdeu um pouco essa referência, né? É exatamente isso. E você tem que estar bem consigo mesmo, assim, sobre o que você consegue se doar ou não. E aí, a partir do momento que eu me assumi de fato, pô, eu sou um atleta amador aqui, eu tenho, enfim, outras responsabilidades no trabalho, eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim. E aí você vai até esticando a corda, assim, sabe? Falando, olha, aqui deu pra chegar. Bom, acho que aqui dá pra, sei lá, treinar num lugar um pouco mais perto do trabalho e ir direto. Putz, acho que aqui esse final de semana tô indo pra um lugar lá no hotel, cara, acho que vai dar pra nadar naquela piscina, acho que vai dar pra fazer um treininho de corrida. Aí você vai esticando a corda, assim. Rodando, tem que rodar os pratinhos, né, cara? Não é fácil, mas, cara, se bem que, assim, depois de tudo que eu refleti, assim, com esse período do Ironman, talvez se eu não tivesse um outro grande objetivo pessoal ao lado dos desafios do trabalho, você fica muito bitolado, assim, no trabalho. Então, ter um friozinho na barriga de alguma coisa que você precisa fazer, algum desafio que não é só no seu trabalho, cara, te mantém a sua mente saudável e bem ocupada, assim, sabe? Senão você é all-in ali e fica... É duro. E como é que foi o Iron? Cara, foi bem legal, assim. Eu fiz uma preparação muito boa dentro do esperado. É que eu fiz o processo com calma, né? Eu fiz 7 vezes o meu Ironman, treinei ali 3 anos e meio, quase 4 anos para essa prova. Óbvio, o ciclo nunca é fácil, como eu disse, tive várias intercorrências ali no meio do caminho, mas a prova é mágica, assim, cara, é super, super legal. Não imaginei que fosse gostar tanto, assim. A preparação é muito dura. Acho que esse é o maior desafio do Ironman, assim, cara. É você sobreviver à preparação. Durante a prova eu pensei muito isso, assim, né? Porque você pedala muito e tal, e aí a natação ali até que foi tranquila. No meio da bike você começa a falar assim, bom, isso aqui eu treinei, né? Eu fiz 180K, eu fiz esses X horas aqui de pedal e tal. Mas agora, quando chega a corrida, você tem que estar com a cabeça boa, o coração em dia, assim, cara. E dei sorte que ali em Floripa a gente teve um baita dia, né, cara? Foi. Tava, enfim, clima ótimo, muita gente legal, então foi uma boa experiência, assim, sabe? Não fiz nada de loucura, assim. Conseguiu. Mas é legal, cara. Acho que antes de começar o ciclo, você preparou a tua cabeça já para aquilo. Então você curtiu muito mais de quem às vezes tenha botado tanta expectativa e se frustrou. Exato. Eu tava com... Acho que o meu maior receio era esse, assim, de... Cara, me colocar num desafio que eu fosse penar muito pra conseguir, e aí, sei lá, machucar ou me frustrar muito, assim. Eu acho que foi muito dentro das expectativas, assim, sabe? E aí, quando você gosta de triatlo, cara, você tem a vida inteira pra você fazer os seus desafios internos, né? Tempo, o que for. Então, eu tô com um pouco de paciência, assim, nesse lado. Quando a vida tranquilizar, você faz. Exato. Tem tempo. E, cara, não vai ser o último Ironman, enfim.
Mas agora, com a tua rotina hoje, assim, você escreveria de novo pro Ironman que vem assim? Olha, eu não tive essa... O pessoal tava muito animado quando acabou o Ironman. Muito, né? Que esgotou em 24 horas. O pessoal tava muito animado. Tem um amigo que se inscreveu assim logo quando abriu. Eu falei, cara, eu não tava com esse brilho no olho ainda todo, não. Calma. Eu tava mancando ainda quando abriu a inscrição. Então eu não tomei esse risco, assim. Mas eu tenho vontade, cara. Eu tenho vontade de fazer, assim. Obviamente, ano que vem vai ser super difícil, né? Porque a prova já tá toda lotada. Mas quem sabe uma fora, enfim, assim, não é uma coisa que eu descarto. Nossa, porque tem gente que fica com uma ressaca de Ironman, né? Assim. Então acho que esse meu ciclo um pouco mais leve me deixou bem, assim, sabe? É uma coisa que eu quero fazer de novo. Eu vou aprendendo, porque eu fiz um Ironman só em 2018 e eu caí de bike antes. E eu fiz todo o meu ciclo, operei a clavícula, eu fiz todo o meu ciclo indoor, fazendo transport, que eu não podia correr, que eu tava com um fio de metal aqui, não sei o quê. Voltei a nadar 2 semanas antes. A prova em si não foi problema, eu andei metade da maratona, porque eu não tinha nem volume para fazer aquilo. Tipo, fiz... assim, cara... Essa caminhada é desafiadora, né, cara? Não, e cara, você vê e fala, precisava, tá ligado? E até hoje eu não consegui voltar a ter vontade de largar um full. E o meio? Não, o meio, beleza. Porque o meio serve pra isso também, né? O meio vai e tudo, gás. mas assim, cara... Mas o meio você encaixa, né, na você rotina. Encaixa, mas ele te dá um gás. O meio, ele vai te instigando, assim, né? Fala, opa, tô indo melhor. Mas Floripa, como foi a primeira vez que eu fui a Floripa cobrir e não choveu... Eu voltei tenso, assim, eu falei, velho, acho que dá, hein? Aí como esgotou em 24 horas, eu falei, graças a Deus. Graças o sinal pra eu não me mexer. Cara, nessa tua rotina atual, assim, você que é fã de esporte, cara, eu te vi em algumas, queria que você contasse pra galera, assim, como é que tem as ativações que você tem participado agora, as coisas, eu tava com o João Fonseca recentemente, como é que tem sido nesse negócio, que a XP é uma grande investidora do esporte, né? A gente chama até investidora, não patrocinadora, né? Exato. Como é que tá sendo estar nesses eventos? O Vini fanboy, mas o Vini trabalho também. Cara, é super legal, assim, né? Enfim, primeiro que eu tô numa empresa que vê ali o esporte como plataforma de marca, né? Então, isso torna tudo muito prazeroso. Assim, apesar da gente ter um olhar ali, obviamente, de construir marca, de relacionamento e tudo mais, as experiências são muito legais, né? Que é justamente isso, você ter a oportunidade de tocar projetos que você precisa encantar um cliente, encantar as pessoas, você está fazendo parte daquilo. Então, é super, super legal. E aí, sim, enfim, a gente teve uma tacada no passado super legal que foi com o João Fonseca, né? Que é um atleta assim super legal. Tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes. Eu acabo sendo responsável ali dentro da equipe por gerenciar esse nosso contato com ele e tal. E isso é muito louco, né? Porque você um dia é fã do cara ali, você tá assistindo na televisão, e no outro você tá ajudando ele a dar uma palestra para os seus clientes, ou ajudando ele a fazer uma gravação. Então, óbvio, dá aquele frio na barriga, assim, cara, mas são coisas ali que você precisa gravar na memória, porque é muito legal pro cara que é apaixonado, assim, né? Eu acho que o diferencial de tudo é que não é só um esporte que a gente acaba trabalhando lá, né? Por exemplo, a gente tem o patrocínio à NFL. Eu sempre fui fã de esporte, acompanhei a NFL ali, Super Bowl, os playoffs e tal, mas eu nunca, fui louco pela Liga Americana. Mas por estar inserido no meio do esporte, eu consigo apreciar e estudar os esportes, estudar o que a gente pode fazer, estudar a dinâmica dos fãs e dos torcedores, que acho que isso que é a grande chave, assim, para você, curtir o seu trabalho, né? Então, assim, cara, não é um tema ali que eu sou super aficionado, mas eu consigo desfrutar dessas coisas que são muito legais, né? Então, tem sido uma experiência super legal. Óbvio, cara, é super trabalhoso, né? Quando a gente fala primeiro de marketing, depois de marketing esportivo, sempre vai ter uma galera ali que é apaixonada por isso também, que não tá na sua cadeira e muito além disso, né? A cobrança para você fazer algo muito legal, ela é muito grande. Sim. Porque nós estamos falando de João Fonseca, nós estamos falando de Rio Open, é o jogo da NFL no Brasil, então a expectativa é enorme, assim, né? Mas, enfim, são temas legais e descontraídos, assim, então acho que faz parte da cadeira, assim, cara. Porque a gente vê, beleza, ele tá lá com o João Fonseca batendo bola. Tá, cara, até isso chegar nisso aí, o tanto de cliente, tudo, não dorme, que você falou, trabalhando das 7 às 10. Exatamente. E a pressão é enorme, né, cara? Sim. Pressão é enorme. Então, você vai fazer o que seja, né? Um encontro com o João Fonseca. Cara, a expectativa é gigantesca. Sim. Então,
Então, assim, faz parte, cara. E vai ter muita gente palpitando, vai ter muita gente querendo participar e fazer acontecer. Mas no final das contas é muito legal, assim, cara. Pro cara que é apaixonado por esportes, estar numa posição como essa, assim, é um sonho realizado. E, cara, teve Red Bull, teve, né, Ambev e tal. Como é que você vê também a evolução do marketing esportivo hoje no Brasil? Você acha que tá amadurecendo isso? Os atletas entendem também? Como é que tá? Cara, super, tá? Super. É impressionante, assim, como o mercado de marketing esportivo tá se aquecendo cada vez mais, assim, né? Até para você imaginar, um banco ter como plataforma de marca os esportes, poxa, quer dizer que a gente está conseguindo criar um vínculo com as pessoas muito maior do que com outros segmentos, né, com outros setores. Então, acho que a chave está justamente nisso, assim. Eu acho que as pessoas, no geral, estão vendo muito mais valor em saúde e em wellness, e as marcas estão usando isso como plataforma de conexão com seus clientes. Então, a gente deve ver ali empresas de todos os setores partindo para isso, uma vez que o consumidor está um pouco mais relaxado, um pouco mais aberto a falar sobre qualquer assunto chato que for da sua empresa, quando você o coloca nesse ambiente, né? Então, e aí acho que com isso também, né, o mercado de marketing tem que evoluir como um todo, né? Como você disse, os atletas têm que estar preparados para isso, têm que saber abraçar esse tipo de iniciativa. As agências de marketing, cara, você vê muita agência pivotando, agência de evento noturno pivotando para evento diurno. Então, acho que é um mercado ali que, como um todo, está vendo muito mais valor no esporte como um todo, assim. E a chegada de players como o banco, né, que geralmente tem um caixa maior para investir, muda o jogo, né? E assim, e até como, se você for ver, o banco ele sempre teve uma participação ali, né, no patrocínio esportivo e tal, mas sempre foi algo muito tradicional, né? Você estampa o seu logo ali, você dedica uma grana do teu caixa de marketing para aquilo que você sabe que vai ter um awareness legal, né? Todo mundo vai assistir o jogo de vôlei, todo mundo vai assistir o jogo do time de futebol e tudo mais. Então era uma mídia ali, era um tiro de canhão de mídia. Hoje a gente tem que trabalhar de maneira diferente, né? Que quem tá ali só no backdrop de patrocinadores, às vezes não é o cara que tá fazendo o melhor trabalho, né? De marca. Então, por exemplo, a gente tá com um atleta como o João Fonseca. A gente pode não patrocinar todos os torneios de tênis, mas se a gente faz um trabalho legal com um atleta desse calibre, a gente tem uma relevância super legal, né? E a gente... Mais do que isso, a gente fez uma escolha em que a gente está falando com o público que a gente quer falar. Através de um esporte que a gente identificou, que pra gente faz sentido tá dentro, né? Dentro dos nossos clientes. Assim como outras empresas podem ter ali o trail running, pode ter o ciclismo, né? Você vê o Tour de France, cara, impressionante. Empresa de shampoo tem uma equipe de ciclismo, assim, né? Então, e todo mundo fazendo um ótimo trabalho, assim, cara. Isso eu acho que é o mais impressionante. Que cases assim que você vê, você falou do Tour de France e tal, quais outros cases que você acha referência hoje no mercado de marketing esportivo? Cara, eu tenho que vender meu peixe. Com certeza. Tenho que vender meu peixe, mas eu acho que aqui no Brasil, você tá numa instituição financeira em que é muito chato falar, né, de investimento, muito chato falar de produto financeiro. E outra, no Brasil também é um tabu você falar de dinheiro, assim, né? Com certas pessoas. Tem marido e mulher que não sabe quanto um outro ganha. Então, é um mercado assim fechado. E aí a gente, como instituição financeira, pega alguns esportes para a gente trabalhar e deixar o clima um pouco mais tranquilo, mais descontraído, e saber trabalhar a paixão ali dos clientes. Eu acho que é um trabalho muito disruptivo, assim, né? Óbvio, você não vai ter o mercado todo, mas com os tiros certos ali, eu acho que cara, tá sendo super, super, super legal, assim, você poder trabalhar com esse tipo de coisa. E acho que puxa a fila também, assim, sabe? É impressionante como as empresas de diversos setores, assim, conseguem utilizar do esporte como plataforma, assim, né? E aí eu acho que tem um outro ponto que a gente tá vendo um crescimento, assim, que é super legal, que é o crescimento da suplementação no mercado como um todo, por exemplo, né? Então, antigamente a gente tinha ali... É um avanço bizarro, né? Se for lá para 5, 10 anos atrás, a gente tinha marcas ali muito quadradas falando de suplementação, né? Um negócio que parecia meio remédio e tal. E agora, cara, você tem, por exemplo, a David, que vende uma melhor porção de proteína por quantidade de produto, né? Uma concentração de proteína de uma maneira super disruptiva, com um produto que é, cara, super aspiracional e dá vontade de você consumir.
Então, assim, se olhar aqui, a gente estava ali numa barrinha que era vendida na farmácia para agora um negócio que é super bem pensado, tecnológico, as pessoas estão ativamente procurando, cara, uma evolução super legal, assim. E o que é legal é que você falou, tipo, beleza, banco pode ter grana, mas é isso, você tem que contar uma história, tem que vender um produto que é isso. Não vou vender cartão de crédito, Exato. né? Tipo, para um público jovem, que eu imagino que seja o foco ali também, o João Fonseca não só jovem, né? Que vem, galera, mas tem que falar de um tema chato, só mais legal, o esporte é muito mais... É automático, né, para isso. Exato. E aí, enfim, eu acho que o clima ele fica muito mais descontraído, assim, né? Quando você coloca, sei lá, por exemplo, o Rio Open que a gente anunciou, a gente coloca uma pré-venda ali associada a um cartão, assim, poxa, talvez é muito mais fácil a gente trazer valor para um cliente dando acesso a um evento como esse do que o cara indo lá ligando e tentando vender algum produto, vender um cartão. Então, acho que essa sacada, assim, que é o que é mais legal. Eu sou muito... Cara, eu gosto muito de tênis, então o João Fonseca não tem como não olhar, mas eu acho que o mais legal é ver que a XP estava ano passado, tipo, quando o cara era 140, 150 do mundo, cara, é aquele... Acho que pro cara do marketing como você fala, puto, o retorno disso aqui tá maravilhoso, né? Tipo, garantir meu bônus tá garantido. Não sei na renovação de contrato que o Fonseca vai pedir, mas assim, cara, era o cara que você investiu, né? O Benchmark, que era muito fã de tênis também, enfim. E é próximo, acho que da família, tinha umas histórias lá que eu já ouvi, né? Mas aquele também, negócio como marketing, aí você fala, cara, puta, o retorno disso aqui tá maravilhoso, né? E assim, também é uma coisa que, acho que como toda aposta de marca que você faz, assim, né? Quando você tem um estudo por trás, que você vê que tem uma afinidade de sucesso com o teu cliente, e aí você... Não é uma coisa do dia para a noite, assim, que você toma uma decisão como essa. Então... eu acho que todos os grandes apostas ali de patrocínio, não só da gente, né, mas do mercado, quando você tem um projeto ali que você identifica que é matador, e óbvio, você tem também que mostrar que você tem interesse em fazer o negócio, em crescer junto, né? Porque tem marca que pensa só no lado delas, assim, né? O que eu vou ganhar de visibilidade, o que eu vou ganhar de mídia, como que eu vou escalar o meu negócio, cara... Você tem que olhar pro lado do cara que está fazendo o evento, que ele também quer crescer junto, né? Então tem ali uma relação de ganha-ganha que você tem que se dispor. Falar assim, olha, talvez eu queira ter uma exposição ali maior, mas talvez eu tenha que abraçar um outro evento ou uma outra coisa que seja um pouco mais chata para mim, mas que eu entendo que pro bolo crescer a minha fatia vai ficar maior, né? Então acho que tem que ter um pouco dessa cabeça ali também, sabe? Pra você fazer o negócio crescer junto contigo e não só contigo, assim. Porque o esporte acaba sendo uma plataforma maravilhosa para comunicar, mas é aquilo, né? Às vezes tá botando um atleta agora, mas esse cara vai ser grande daqui a 4, 5 anos. Exatamente, né? Exatamente. E assim, e você tem que ter essa expectativa de longo prazo, assim, sabe? Principalmente quando você fala de atleta, cara. São ciclos de torneio, ciclo olímpico, enfim, tem muita coisa que envolve, assim. O interessante é você estar alinhado ali com os princípios daquele atleta que você está patrocinando, assim, né? Se você entende que a visão dele de longo prazo está alinhada com a sua, é o que vai fazer sentido para você. Mas você colocar a expectativa... A gente deu sorte, por exemplo, com o João Fonseca, cara. Em um ano ele foi de 700 para top 50. Assim, mas assim, demos muita sorte. Não estava no nosso planejamento, sabe? O nosso planejamento era um 3-year plan dele tá parecido... tá numa magnitude em que ele tá hoje. Foi muito mais escalado. Então o que a gente fez? Vamos pivotar, vamos dar a volta, vamos para cima, cara, vamos deixar a corda rolar, vamos abraçar, vamos aproveitar o momento, vamos dar protagonismo pro atleta, porque ele tá precisando, ele tá pedindo. Então acho que isso tudo faz parte, assim, sabe, cara? E nem sempre o caso vai ser esse, então é importante você ter essa cabeça, ter alguém ali na tua companhia que tem essa gestão e entenda o esporte, assim, sabe? Porque às vezes o cara que só toca a parte do marketing números não vai ter esse tato, esse feeling. Então, acho que é mais um ponto da gente ver ali que as companhias estão cada vez mais abraçando, o marketing esportivo. Você falou 700, acho que ele começou ano passado de 700, terminou 100 e pouco ali. 130, 140 e pouco. E aí esse ano top 40, top 50, passando para a terceira rodada em todos os torneios que... acho que só a Australia Open que ele não passou, né? Ficou na segunda rodada, algo assim. Ficou na segunda rodada. Mas assim, e é um moleque, né? Você tava falando que é uma criança de 18 anos. Assim, a gente já demora a amadurecer. O moleque tem 18 anos, todo mundo olhando para ele. Ainda tem esse lado que é uma pessoa, né, cara? Ainda tem isso
Você gerenciar o atleta, a pessoa, as seguranças, os medos e tudo. E, cara, é como todo mundo fala sobre isso, né? O brasileiro, ele é ansioso pra esse tipo de coisa, né? De a gente ter um ídolo e tudo mais. E aí, assim, na minha opinião, quando chega um talento, não só o João, mas a gente tem vários outros atletas ali que são super promissores. A gente coloca a gente vê a Tota agora, né? Porra. A gente tem uma expectativa muito grande, né? De, será que ela vai ganhar uma etapa? Cara, ela tá no primeiro tour. Ela fez a primeira etapa. Ela fez um ótimo trabalho na primeira etapa. Cara, ela tem uma função dentro da equipe, tem uma função dentro da equipe, assim. Então, o que a gente tem que se preocupar? Cara, como é que tá o entorno do atleta? Será que o entorno do atleta tá guiando ele para um caminho legal? Cara, se a gente tiver, podemos ficar tranquilo. Pode ser que ele perca um próximo jogo, pode ser que ela perca, vá mal numa próxima etapa, mas a gente sabe que, daqui a um ano esse profissional vai estar melhor e vai estar no caminho certo, assim, sabe? Só que o brasileiro é difícil, cara. A gente tem ansiedade, a gente quer levantar a taça, a gente quer, enfim. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o Ivan, da WSL, o Ivan Martinho, e ele fala essa frase que eu concordo muito, que o Brasil gosta de vencer, né? O brasileiro gosta de quem tá vencendo, né? E aí, o João passou legal. Aí o João perde na primeira rodada, já era. A Bia Haddad, por exemplo, passou por um caminho... E é isso, cara, esse anseio da expectativa das coisas acontecerem. E acho que a tua cabeça de atleta também vem e fala, cara, eu sei que não acontece do dia pra noite, né? Exatamente, cara, exatamente. Mas assim, o atleta ele tem que conviver com isso. Sim. Ele tem que conviver com isso. Vai ter um dia que vão chamar ele de rei, porque ele ganhou uma prova, ganhou uma etapa, e vai ter um dia que ele não vai ser tão bem, e aqui no Brasil a turma vai falar assim, cara, voo de galinha, não era expectativa e tal. E faz parte, assim, cara. A gente também, no nosso trabalho, a gente também tem uma cobrança, é diferente, assim, mas eu acho que o importante é a gente saber que isso vai acontecer. Óbvio, a gente tenta educar as pessoas, a gente tem ali vários portais de comunicação explicando, tentando dar conteúdo ali pro fã do esporte, entender como as coisas funcionam, como é a carreira de um atleta, né? Que não é o cara que vai chegar e vai ganhar, enfim, logo de cara. Tem poucos e raros exemplos como esse. Mas eu acho que o atleta também tem a posição dele ali de se blindar e tá bem acompanhado, assim, sabe? A gente tá falando muito do João, porque é um caso bem recente, mas acho que a Bia Haddad passou por isso 2 anos, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Cara, se você foi 10 do mundo, alguma coisa você sabe sobre o esporte, entendeu? Exato. Assim, tudo bem, você pode não estar tão bem agora, mas, cara, se foi... Quem é a pessoa que é 10ª melhor do mundo no que ela faz? São pouquíssimas pessoas, assim. Então, tem que dar um pouco de tempo ao tempo, talvez até um pouco de espaço, assim, sabe? Porque assim, acho que ninguém se cobra mais do que o próprio atleta. Ninguém se cobra mais. Cara, exatamente isso. Ninguém se cobra mais do que o próprio atleta. Assim, é óbvio, importante a gente ter noção ali do quais são as expectativas das pessoas e tudo mais, mas, cara, se tem uma coisa que é garantida é que se o atleta tá ali dando a vida dele, é porque ele quer chegar onde a gente quer que ele chegue. Então... Ele tá bem mais puto que você. Tranquilo, né? Exato. E, cara, o ponto, assim, atleta, eu converso muito com atleta e vejo que a maioria não tá preparado, não entende o que é um mercado patrocínio. Fala, a XP tem dinheiro pra caramba, por que não dá pro fulano? Que você daria de dica ou de sugestão pros atletas? Assim, o que você acha que tem um espaço ainda de melhora nisso? Cara, assim, eu acho que aqui a gente está falando do atleta, né, como ferramenta de comunicação, mas eu acho que o mercado de marketing como um todo mudou, né? Antes a gente tinha ali ferramentas de comunicação um pouco mais tradicionais, né? Era o rádio, era a televisão, era um comercial, um outdoor. E aí acho que o papel do atleta estava muito ali ligado à televisão, por exemplo, uma revista, enfim, um comercial que a companhia fosse gravar com ele. E o papel dele estava meio que feito, assim, né? O objetivo dele era aparecer ali, subir num pódio. Meio passivo, assim. Passivo. E hoje as marcas estão dando valor a conexões um pouco mais profundas, né? E diferentes desses meios de comunicação tradicional. Então a gente vê as redes sociais como uma grande plataforma de comunicação. Tem empresa que nunca investiu R$1 em mídia de televisão, de rádio e foca 100% em rede social e, cara, tem um resultado ótimo. E aí, na minha opinião, os atletas eles entram como uma ferramenta de comunicação diferente do que era tradicional antes, né? Então, entender esse movimento e o papel deles como
comunicadores é super importante. E aí, assim, existem vários segmentos, né, que a gente pode colocar. Então, tem uma marca de produto, enfim, vestuário esportivo, de equipamento esportivo, talvez ela tenha uma função para aquele atleta muito de provar que o produto dela funciona, né? Então, ele tem um papel ali, é claro. Agora, se é algum outro segmento que a gente precisa de uma voz um pouco mais ativa do atleta, hoje em dia a gente precisa que ele consiga abraçar isso também, assim, né? E aí, óbvio, eu acho que existe uma preparação, né? Uma equipe, então hoje em dia talvez o atleta não tenha só que ter ali, né, um preparador físico, um nutricionista, um técnico, talvez ele tenha alguém que ajude a gerenciar a carreira dele ali de comunicação e compromisso com o patrocinador, né? Óbvio, começar não é fácil, mas na minha opinião é algo que os atletas hoje eles têm que abraçar, né? Porque, cara, o atleta ele vive muito de patrocínio, né? Porque nem sempre ele vai ganhar uma grana ali de pódio, enfim, premiação. Então o patrocínio ele é uma fonte de renda ali do atleta. E a gente, cara, como sempre a gente vê o pessoal lá de fora fazendo um bom trabalho, né? Eu acho que a turma da Europa, dos Estados Unidos, os atletas no geral, assim, eles entenderam isso um pouco mais. A gente vê muito esse canal de comunicação, aproveitando essa onda também do boom do marketing esportivo, do wellness, assim, né? Óbvio, é difícil, o cara tem que achar um espaço ali na agenda para fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que faz parte do job description agora, assim, é um pouco disso, assim. E é muito legal, cara. Sim. Pô, atleta que faz um bom trabalho, cara, a gente como é amador, cara, se espelha muito nesses caras, assim, né? Pô, você ter ali um cara falando sobre o tênis que ele usa, sobre o relógio que ele usa, cara, sobre os batimentos cardíacos dele, cara, é super curioso, assim, pra gente que é entusiasta do esporte. Então, talvez o cara tenha que olhar essa noção assim também, né? Ele pode influenciar muito além de participar de uma prova, tal. Ele tem uma jornada toda que é super interessante para ele contar e pode, mudar o caminho de muita gente. Acho que toda a profissão evoluiu, né? Mudou, né, cara? Toda a profissão mudou, a tua profissão mudou nos 100%. últimos anos, a do atleta mudou também, né? Isso é mais um pedido. É aquilo, você vai ganhar tudo, quer viver só de premiação? Beleza, mas um ano que você lesionou, você tá lascado, ponto. E é legal, assim, também, cara. Puta, acho que a gente tem que olhar pro copo meio cheio, assim, também é legal. Acho que tem um papel ali, você tem atleta hoje que ele tem o papel dele de performance, mas ele consegue se dar bem sendo um bom comunicador pro esporte, por exemplo, assim, sabe? Isso não existia. Então, enfim, tem um pouco de tudo, assim, cara. Mas o que é fato o negócio mudou e é uma realidade nova e, que seja pra melhor, assim. Em Brasília, você tá no Ponteiro Brasil, eu tava com o Hidalgo, né? Peguei ele no hotel, a gente fez um conteúdo gravando, assim, tipo, no hotel e tal, fui gravando com ele no carro, meio um carpooling, assim. Eu vi. E aí chegou lá, ele, vou entrar lá pegar o kit, ninguém vai me reconhecer. Aí eu falei, Miguel, você tem noção das coisas? Ele falou, cara, não tem. Ele entrou lá, foi... Aí ele foi pegar o kit, cara, ele indo uma mulher assim, pegando a fila normal, assim... Aí eu, Miguel, você é atleta profissional, cara, tem uma fila ali, fala que você é atleta profissional pra mulher. Aí, tipo, apareceu, ele não é atleta profissional, não, a sua fila é aqui, tá? Daqui a pouco começou, a galera vi, ele, não, preciso ir embora, velho, preciso ir embora. Cara, isso é muito legal também, muito né? bom, porque cara. O atleta nem sempre tem esse contato, né? Nem sempre tem esse contato. Então, quando ele vai pro mar aberto, assim, porque ele tá muito focado ali, ele vai pra competição, é performance na rotina, né? Otimização de tempo. Quando ele vai pra um local assim de mar aberto em que todo mundo conhece ele, que talvez ele receba assim, fala, poxa, então talvez eu tenha um pouco mais de impacto do que eu imaginava, assim, sabe? Isso é legal, cara, muito isso é legal. massa. Não, e acho que mostra pro cara talvez a importância dele comunicar. Exato. Porque a gente tá curioso. Eu quero saber o que o Miguel come. Eu quero saber o que o Miguel faz. Tipo, eu sei que eu não vou fazer nada. Exato. Não vou chegar naquele nível. Mas você tá curioso pra saber. Super curioso. É legal, cara, é legal. E eu acho esse um bom ponto, assim. Agora, as provas de triatlo, né, que a gente tá tendo os profissionais aqui no Brasil, acho que isso vai fazer muita diferença, assim, para os profissionais terem esse contato com o público, assim, sabe? Ele vê o cara, ele vê a turma que é fã e, puta, acho que vai mexer um pouco no emocional da galera ali. Foi... Cara, eu lembro até, no nosso caso, o Instagram, os números mudaram. O número foi diferente do que era antes, sabe? Tipo... Foi uma vibe diferente. Super legal. Mas é legal disso, assim. Acho que é uma coisa que eu bato, que eu acabo tendo contato com os atletas, eu perturbo. Falo, cara, fortalece tua rede social, pensa em como fazer. Tipo, cara, se você não quer conversar,
você não é bom de vídeo, não faz vídeo, não tem problema. Mas faz foto. Exato. Posta alguma coisa, faz um videozinho pedalando, mas traz, a galera quer saber o que você faz. Não precisa ser blogueiro. Exato. Não precisa ser blogueiro, mas, cara, compartilha, comunica o que você achar relevante, assim, sabe? Acho que é legal. Você ouve muito isso dos atletas? Eu sou blogueiro, né? Cara, sim, bastante. Principalmente aquele atleta mais raiz, assim, né, cara? Aquele atleta mais raiz, assim. Óbvio, tem turma que não gosta, né? Tem gente que não gosta porque não gosta de rede social. E tudo bem, faz parte, assim. Mas eu faço muita coisa que eu não gosto no meu trabalho também. Exatamente. Eu faço muita coisa que eu não gosto. Então, cara, faz parte, assim. E por outro lado, tem gente que se diverte, né? Tem gente que manda super bem, se diverte, puta, conhece muita gente, conhece muita marca. E aí, até puxando pro meu lado, assim, eu decidi abrir minhas redes sociais e tudo mais, compartilhar ali um pouco da minha rotina. E para mim foi super legal, porque eu cresci como profissional de marketing. Porque, pô, não conseguiria trabalhar em todas as marcas que eu admiro. Mas abrindo o meu Instagram e tendo a oportunidade de trabalhar com a turma, cara, pude conhecer muita gente. Sim. Pude conhecer a Polar, pude conhecer, enfim, várias outras marcas, que isso para mim foi super legal. Então, quando você abre esse contato, você aprende muito, assim, cara. Pô, o que é importante para uma marca? O que é importante para uma marca desse segmento, do segmento de equipamento, de suplemento, enfim, de relógio? E aí você vai ficando uma pessoa um pouco mais completa, assim, sabe? E eu acho que, se o atleta se abre a isso também, eu acho que é super legal, assim, sabe? Eu acho que é super legal. A pessoa fica um pouco mais preparada, assim, para a profissão dela, seja ela qual for, assim, sabe? Então, olhando pro meu lado, talvez eu não estaria onde eu tô hoje se eu não tivesse tido as experiências que eu tive abrindo, por exemplo, as redes sociais para comunicar o que eu acho legal. E, cara, no ar, além de viajar, trabalhar, treinar, você ainda estava conseguindo postar algumas coisas também, né? Cara, esse é o maior desafio. Eu tenho sorte que a minha namorada, ela é ótima nisso, então ela me ajuda muito, cara, ela me ajuda muito. E aí, óbvio, também, as marcas também ajudaram bastante a captar conteúdo, a fazer coisa, assim. Mas, cara, essa é uma parte legal, porque na hora você tá super focado ali, você fala, puta, eu não quero postar isso, eu não quero gravar aquilo. Só que o momento passa. E aí depois você não tem mais oportunidade, entendeu? Então eu vejo muito ali também o que eu compartilho como um grande álbum de memórias também, assim, sabe? Pô, eu fiz um vídeo lá que eu postei super em cima da hora, mostrando as coisas que eu tava levando pro meu Ironman. Eu falei, cara, será que eu posto? A prova é depois de amanhã, já tá atrasado. Não, cara, eu vejo esse vídeo até hoje porque eu acho legal preparando, assim, sabe? Então, isso tudo também tem um lado bom, assim, sabe? De você criar memórias e compartilhar coisas. Óbvio, se você faz coisa que você se interessa, né? Então, no meu caso, é muito sobre isso. Eu compartilho muito as coisas que pra mim são interessantes e que eu vejo ali que talvez seja interessante para outras pessoas também, sabe? E vai te mantendo aquele contato também, acho que te deixa criativo, mas é legal. Até quando eu vim aqui um mês atrás, que a gente tava conversando com a Aline dos nomes e tal, ela, vamos trazer o Vini e tal, até falei pra ela, cara, o Vini posta e tal, e eu falei, o que te atrai, né, no conteúdo? Ela falou, cara, porque ele é CLT, ele posta, ele faz um negócio, faz isso aqui, e cara, você faz, não é aquele vídeo... nas coxas, né? Tipo, você faz um vídeo legal, você pensa no roteiro, pensa na coisa e fica um negócio com a sua cara, não é um negócio falso. Acho que isso também é importante, não adianta fazer o que não é você. Isso é legal. E assim, esse ponto, né, cara, mostra um pouco da minha vida, assim, óbvio, eu não entro em detalhes do meu trabalho, porque também não tem muito porquê, mas eu procuro mostrar um pouco da rotina. E aí eu lembro uma vez que eu tava na prova, na Maratona do Rio, e aí chegou um cara pra mim, assim, poxa, Vini, cara, te acompanho, puta, vem aqui, vamos tirar uma foto, isso, aquilo. Aí eu falei, pô, cara, óbvio, que legal. Ele, a sua rotina é muito parecida com a minha, é muito legal. Cara, continua fazendo o que você tá fazendo. Quando eu vejo que você tá postando, sei lá, X horas da manhã do trabalho, eu tô acordado, indo pro treino fazer a mesma coisa. Ele falou, cara, o jeito que você coloca a sua bike no carro é igual ao meu. Então, assim... Cara, você não tem noção, mas, puta, acaba me dando um gás, assim, super legal. E, assim, você não tem noção disso, assim, sabe? Então, quando você tem um propósito, um conteúdo legal, que você se dedica a compartilhar ali de maneira um pouco mais pensada, cara, você causa esse impacto, assim. Você não precisa ter ali uma pancada de seguidor, uma pancada de pessoas te acompanhando para você ter um impacto positivo, assim. Então, sou super a favor. Se a pessoa tem boa intenção e tem ali um raciocínio legal para compartilhar, cara,
que compartilhe, porque é sempre legal. E até deixar de recado pra galera, é muito massa quando vocês vêm pedir pra tirar foto, fazer que vocês também mudam a nossa vida. Porque quando alguém fala, cara, eu te acompanho e tal, você fala, puto, vou continuar fazendo, isso vale a pena. Legal. Isso é super legal. E a gente tá aqui, né? A gente tá filmando com isso aqui. A gente não tá ali na frente da pessoa. De repente você vê o quanto de gente você atingiu por causa daquilo. Você fala, cara, que doideira, né? Você fala, cara, 10 mil views é muito pouco. Fala assim, cara... 10 mil pessoas. Boa pra gente pra caramba. E talvez, cara, esse que é o grande ponto também da comunicação, né? Antes, pra você atingir esse número de pessoas era muito mais desafiador para as marcas, né? Então a gente olhar ali como essa ferramenta da gente conseguir falar com mais gente, cara, esse é o ponto positivo, né? Por isso que o marketing tá pivotando para isso. Então tem um raciocínio por trás. Cara, uma coisa que eu tive muita dificuldade, eu quero saber de você, é o seu hobby hoje e o seu trabalho são coisas próximas. Como é que separa e como é que mantém a vontade nos dois? É difícil mesmo, assim, cara. E assim, até quando você começa a ter compromisso de rede social com marca, assim, né? Você, tá ali fazendo uma prova, mas você tem ali os compromissos que você se dispôs a fazer, né? Então vira ali um pouco de trabalho, né? Não uma performance em si, mas você tá ali presente num evento, numa prova, enfim. E acho que assim, o primeiro ponto, cara, eu ainda me divirto muito fazendo tudo, assim. Primeiro que trabalhar pra mim nunca foi um problema, eu sempre gostei de trabalhar porque eu me sinto produtivo, eu acho que eu tô cada vez mais próximo de onde eu quero chegar, seja fazendo conteúdo pra internet, seja fazendo o meu trabalho no escritório. É uma coisa que pra mim é super legal, assim, né? E aí quando você junta ali o hobby com o trabalho, cara, pode ser que um ou outro, talvez o seu hobby fique um pouco menos divertido, talvez o seu trabalho fique mais divertido, então você tem que olhar um pouco dos dois, assim. Mas pra mim tá sendo super legal, assim, cara, super legal. Eu vejo que no escritório, assim, eu não comento muito, assim, sobre os meus grandes desafios do esporte, todo mundo sabe que eu pratico esporte e tudo mais, mas eu vejo que a turma se sente um pouco empurrada, assim, sabe? O Vini tá aqui, correu aquilo, hoje de manhã ele fez isso, aquilo, tá comendo isso, aquilo. Então isso é muito legal também, assim, sabe? Você poder ter esse poder de influência ali no meio que talvez não é o core do teu hobby. E pelo contrário também, né? Então a turma que tá praticando esporte, vê que tem uma rotina meio puxada, talvez eu não consigo treinar quanto todo mundo, mas eu tô ali, tô fazendo e, tem outros desafios, então pra mim, assim, é super legal, cara. E, de novo, ter contato com as marcas, pra mim, é o mais legal, assim, cara. Por mais que dê trabalho, por mais que não seja fácil ali fazer um conteúdo ou fazer reunião com a turma e tal, isso me encanta, assim, cara. Então assim, eu curto, faz parte, assim, cara. Durmo e acordo pensando nisso. Boa. Não, eu tive muita dificuldade, cara, no começo. Eu era trabalhando com o nicho e treinando no nicho, né? Porque o seu é diferente, né? Porque você tá trabalhando no momento exato em que você estaria fazendo o teu hobby, né? Exatamente. Você tem outros esportes, você pode ver, mas eu demorei. Eu tive umas brigas meio grandes, assim. Agora acho que eu voltei a gostar do esporte. E aquele negócio do tipo, cara, eu não quero papo de triatleta, que eu já falo de triatleta o dia inteiro. Considerei mudar de esporte. Fui mais pra corrida de rua um pouco, pra ouvir os papos, conhecer outro pessoal. Mas eu falei, não, o coração Mas, cara, isso é legal também, porque eu comecei, no ano passado, eu decidi que eu queria ter um hobby para o meu hobby. Eu já achei que eu já tava levando. Cara, eu adoro hobbies, assim, no geral. Como eu falei, pra mim é muito importante ter outros objetivos pessoais além da carreira. E aí eu tava nesse pensamento também. Eu tava achando que eu tava levando o triatlo a sério demais, né? Enfim, as provas, o treinamento. Eu falei, cara, eu tô precisando de um hobby. Porque o triatlo ele já não é mais o hobby. Aí eu comecei a jogar tênis. E foi super divertido, cara, porque você se dá a oportunidade de aprender algo novo, é muito legal, assim, cara. Porque quando você começa a fazer o triatlo, a corrida, o que seja, você vai entrando ali no mundo, você tá querendo sempre melhorar, sempre evoluir, e às vezes isso até te incomoda num ponto, assim, né? E aí quando eu voltei a jogar tênis, e eu comecei voltei ali meio que pro beabá, assim, sabe? E foi super divertido, assim, cara, eu curti demais. E aí,
enfim, ter esse hobby pro meu hobby foi legal pra caramba, assim, cara. Eu me diverti. Apesar do tênis ser um esporte muito difícil, Muito tá, difícil, cara? é. Muito difícil. Fiquei super estressado quando eu andava mal. Mas faz parte, essa é a jornada. E até dá jogo, né, cara? Vai bater Nossa, na bola, é vai difícil, longe, cara. longe, até você conseguir fazer. É difícil, cara. O tênis não é fácil. Cara, eu acho que o tênis é um dos esportes mais difíceis que tem que fazer. É difícil. Porque é técnico, é físico, aí tem o seu lado da quadra, aí tem a antecipação de ponta, antecipação de bola, é infinito, assim, cara. Fora o lance mental, que é bizarro. Não, é bizarro. Porque eu acho que o tênis é aquele negócio, não vai acabar por tempo. Não. Acaba quando tem o match point e você converte match point ou alguém Exato. erra. Mas assim, cara, match Exato. point, você vai sacar a final, cara, é bizarro. E você erra um ponto por sua culpa, o próximo ponto vale a mesma coisa. Só que até você superar o ponto que você errou, cara, é muito, muito difícil. É muito louco. Eu gosto desse lado mental do legal. tênis, é muito massa. Velho, indo pra reta final aqui, a gente tem 2 quadros, né? O quadro aqui, o dado que mudou tudo. Então, qual métrica tem guiado as suas decisões nesse momento? Pode ser decisões profissionais, pessoais, não precisa ser uma métrica do relógio, mas qual a métrica que tem guiado a tua vida hoje? Cara, o primeiro ponto, assim, eu acho que é muito sobre um estado de espírito, assim. Acho que tem esse ponto ali de óbvio. Eu fico muito estressado na rotina do trabalho, a pressão e tal, mas se eu tô nesse ponto é porque eu tenho o privilégio de talvez estar nesse ponto e fazendo coisas que eu gosto, assim. Então, eu não vejo como algo ruim, por exemplo, eu chegar tarde do trabalho e talvez ter que treinar. Cara, pra mim isso faz parte, assim, eu tô chegando mais próximo de onde eu quero chegar. Então, tá nesse estado de espírito, assim, que você realiza, que você tá passando pelos desafios que você tem que passar, porque você quer, enfim, por escolhas. Poxa, eu tô acordando super cedo para treinar no final de semana, eu tô com tal compromisso de trabalho, eu tenho uma agenda assim, assim, assado. Para mim tem sido super positivo, assim, né? Primeiro esse estado de espírito um pouco mais positivo, olhar as coisas um pouco com maneira um pouco mais leve. Aí tem um segundo ponto que eu comecei a prestar muita atenção esse ano e eu acho que o Ironman me provocou isso, que é você cuidar bem da sua saúde, não só pela performance, mas da sua saúde para você se sentir bem, assim, né? Então, noite de sono, você se preocupar com um resfriado que está apontando ali que você pode piorar e tudo mais. E aí, acho que o principal disso tudo tem sido cuidar dessa parte de saúde sem ser performance, assim, né? Então, cara, por exemplo, as métricas de sono é uma coisa que eu olho todos os dias, assim, e não no lado ruim, assim, mas no lado de você tentar se preparar cada vez melhor, assim, entender ali a métrica, entender o que funciona para você. Cara, se eu fiz sauna durante a noite, eu me senti melhor. Se eu treinei natação durante a noite, me senti melhor. Se eu comi muito próximo do horário de dormir, me senti pior e tudo mais. Então, olhar para a saúde ali, não só para performance, é algo que virou uma chavinha nesse ano que para mim, durante o Ironman, que fez total sentido, né? Porque, cara, se você coloca uma meia errada num treino de sexta-feira e você sente bolha, ou se você dormiu mal numa noite de quinta-feira, pré-treino, você resolveu sair, jantou muito tarde, cara, a sua semana ela vai se embolando e você vai tendo cada vez menos prazer de fazer tudo o que você tem que fazer. Então, acho que essa virada de chave, assim, fez total sentido pra mim. E você não tinha muito espaço pra erro, né? Com a tua agenda lotada, exato. Você não podia errar muito. Exato, não dá, assim, como eu disse, se você errou num shorts, num treino longo de sexta-feira, cara, sábado e domingo você vai ter que treinar e você vai conviver com os erros do teu shorts errado que você usou, da meia que você não colocou, do sono que você não teve, enfim, ou se não, sei lá, do pós-treino que você não tomou pra se recuperar. Então, isso começou a fazer muito mais sentido quando eu me coloquei nesse cenário do Ironman. E, cara, o que faz o coração bater mais forte hoje? Cara, eu acho que é o desafio, assim. O desafio, como eu comentei, assim. Eu tenho desafios, óbvio, profissionais, que eu sei onde eu quero chegar, e aí eu me coloco muito à prova disso. E é difícil. É difícil pra caramba, assim, cara. E pessoais também. Então, quando eu escolhi fazer o Ironman, agora eu escolhi fazer algumas outras provas, 70.3, cara, é desafiador você pegar, acordar cedo e você ter
todos os seus problemas da sua vida de um atleta amador que todo mundo tem, e você se colocar num desafio ali que ocupa uma grande parte da sua semana. Mas isso é até legal, cara, que essa semana passada eu escutei a palestra do Arnold Schwarzenegger, assisti o documentário dele, ele fala muito sobre isso também, e fez muito sentido pra mim nesse sentimento, assim, que é exatamente você ficar feliz com o trabalho com o trabalho difícil que você está colocando. Então, qual era o exemplo literal que ele dava, assim? Quando ele quis ser um bodybuilder, o maior bodybuilder do planeta, ele sentia que quando ele estava colocando o trabalho, quando ele estava fazendo ali, por exemplo, a repetição na academia, a que mais doía para ele era a que ele tinha mais felicidade em fazer, porque ele sabia que ele estava mais próximo de onde ele conseguia chegar. Então, acho que é justamente isso, assim, sabe? Você ter os desafios que você se sente feliz de você estar chegando perto, assim, sabe? Então, acho que essa constante busca por desafio é o que me mantém o coração ativo e batendo, assim. Boa. Pô, meu velho, bom bater esse papo, que a gente nunca conseguiu sentar pra bater papo, né? Que a gente vê nas provas, tá todo mundo corrido. E, cara, ver tua evolução quando eu vi, né? Te encontrei na época entre, né? Que você chegou a empreender, a gente acabou nem falando quando trabalhou com seu pai ali. Cara, legal ver onde você chegou e bater esse papo contigo, que a gente nunca tinha batido papo mesmo. Então, assim, cara, muito bom e vejo você nas redes sociais há muito tempo e vejo que você tá feliz com o negócio, você faz um negócio que tá no teu coração e, pô, é muito massa aprender com quem sabe. Legal. E, cara, sucesso sempre. Animal. Bom, muito obrigado. Acho que o papo aqui também foi ótimo. Já acompanho aqui os seus podcasts há bastante tempo. Acho que é super importante a gente estar falando sobre esporte, sobre coisa legal, enfim, conteúdo que de fato vai trazer algo legal para a vida das pessoas. E também preciso agradecer muito a turma da Polar, que é uma equipe fenomenal e mais um projeto aqui legal que eles estão colocando pro ar. Obrigado. É isso, gente. Então esse foi mais um PolarCast. Nos vemos daqui a 15 dias. Valeu!